Olá, queridas e queridos colegas da educação, do nosso curso de especialização da docência na educação profissional e tecnológica. Como vocês estão? Como passaram o feriado de carnaval? Eu espero que vocês estejam todos e todas bem. E essa agora é a nossa quarta semana e eu gostaria então de recuperar aqui na plataforma com vocês alguns conhecimentos que nós fomos provocados a lembrar ou relembrar ou construir. Então, no nosso componente de projetos político-pedagógicos, plano de ensino e avaliação da educação profissional e tecnológica, teorias e didáticas, a gente conversou sobre o que é um projeto, em que medida ele é político e o que caracteriza, o o caracteriza como pedagógico, esse projeto. O projeto político-pedagógico, então, nós vimos que ele é uma construção coletiva e ele faz parte do planejamento da instituição de educação. A gente viu também que ele não pode ser uma formalidade, ele não existe só por uma mera formalidade da instituição, ele é um poderoso instrumento para alcançar os objetivos da educação profissional numa perspectiva de emancipação do ser humano. É para isso que ele serve, né? E por que essa emancipação? Para que essa emancipação? Para que ocorra a transformação daquilo que a gente não concorda na educação, que a gente não concorda na nossa sociedade. Nós vimos depois do projeto político-pedagógico da instituição e seguindo ele, temos o projeto pedagógico de curso, que orienta a organização e o desenvolvimento da formação no cumprimento dos objetivos da educação nacional, que se integra aos níveis e às modalidades de educação e às dimensões do trabalho. Nós vimos também como é que a gente constrói essa estrutura de um PPC, de curso técnico, de curso superior. Falamos sobre o currículo, sobre a luta de classes, sobre o espaço de reprodução e transformação. Vimos as abordagens que precisamos levar em consideração para a formação dos trabalhadores, a pedagogia do trabalho, a pedagogia do capital. Lembram? E também a gente viu a Política Nacional de Formação de Profissionais para a Educação Profissional e Tecnológica. Nós realizamos, então, na segunda semana, a proposta de uma avaliação, né? Foi proposta uma avaliação que talvez muitos de vocês já tenham realizado, mas a gente, por decisão, na nossa aula síncrona, no dia 10, nós estabelecemos um outro prazo de encerramento. E esse prazo ficou descrito para o dia 22 de fevereiro, no próximo domingo. Então, nós temos mais um tempinho aí para realizar, só queria recuperar essa data então. Na terceira semana, a gente viu o plano de ensino, né? E a gente considerou também que ele é uma construção participativa e dialógica, onde as e os estudantes precisam participar. Se não há essa participação, se há uma mera formalidade dos colegiados na elaboração do PPC, não existe sentido no planejamento desse programa, desse projeto. E nesse planejamento, nós docentes precisamos também fazer uma análise das nossas próprias práticas. A gente entende, então, qual a estrutura de plano de ensino que a gente precisa levar em consideração para formulá-lo, né? Nele há a identificação, a ementa, como formular a ementa, os objetivos, o conteúdo, o que mais? A metodologia, o cronograma, a avaliação e as referências. É essa estrutura que nós temos, então, para a elaboração de um projeto pedagógico de curso. E na quarta semana, nós vamos conversar sobre avaliação institucional e avaliação da aprendizagem, práticas e desafios que nós temos. E para esse estudo, nós vamos olhar o material didático indicado para a semana e vamos também pensar sobre a avaliação como um processo e não como o fim do processo. O que é a avaliação? Que instrumento de seleção a gente escolhe,
né? Que avaliação é essa? Ela é um instrumento que seleciona e exclui ou ela é um instrumento de transformação? É um instrumento que realmente vai promover a autonomia e a emancipação dos estudantes, das estudantes. Qual é a concepção de avaliação adequada, então, aos processos educativos na nossa educação profissional e tecnológica? Aprender a memorizar ou aprender a desenvolver a autonomia? Então, a gente vai ver na avaliação os critérios, as concepções, os tipos de avaliação e também o importante uso de um instrumento que é a autoavaliação de toda a instituição, dos estudantes, de nós, professoras e professores, da própria instituição, né? Então, a gente vai pensar a avaliação da educação profissional também, a avaliação da educação profissional e tecnológica, e pautada pelos sistemas de avaliação da educação básica e da educação superior. Então, eu vou pedir assim que vocês leiam com muito carinho, com muita atenção, o texto para essa semana e que vocês assistam também o vídeo e que façam, né, realizem então o segundo instrumento de avaliação do nosso componente, que é a elaboração de um plano de ensino, que basicamente será avaliado pela estrutura e pela concepção de educação que a gente estudou aqui, no nosso componente curricular. Então, eu desejo um excelente estudo, chamem se precisarem de ajuda, né, ou apenas queiram trocar uma ideia, chamem ali pelas mensagens, na plataforma, chamem as tutoras, os tutores, me chamem, né, pelo celular, como vocês desejarem. Um abraço grande e desejo de excelente semana para todos e para todas.